Às vezes, a maior traição não é cometida por quem todos condenam, mas por aqueles que convencem um reino inteiro a parar de fazer perguntas. O grande salão de assembleias do clã Blackwood estava em silêncio absoluto sob imponentes arcos de pedra, enquanto centenas de lobos se reuniam para o julgamento mais doloroso que tinham testemunhado em anos. Lá fora, nuvens cinzentas rolavam pelo céu de inverno, e o vento gelado batia nos vitrais que davam para o pátio nevado. No centro da câmara, Clara Bennett estava sozinha diante da plataforma do conselho, as mãos repousando calmamente ao lado do corpo, apesar dos incontáveis olhos fixos nela. Usava um vestido simples de cor creme, sob um manto de lã escura, o cabelo castanho caindo suavemente sobre os ombros, enquanto seus olhos cor de avelã permaneciam firmes, sem medo nem raiva. À sua volta, sussurros de acusações ecoavam de todos os cantos da sala. Alguns afirmavam que ela tinha secretamente entregado as rotas de patrulha do clã a territórios rivais. Outros insistiam que ela tinha desaparecido durante reuniões críticas do conselho porque se tinha encontrado com aliados desconhecidos para além da fronteira norte. Semanas de rumores tinham se transformado lentamente em verdade aceite. Mesmo que ninguém pudesse apontar uma única testemunha que a tivesse realmente visto cometer a traição de que era acusada. No assento mais elevado da Câmara sentava-se o rei Alpha Ethan Blackwood, a sua expressão composta sob o peso da responsabilidade. Desde que se tornara líder do clã Blackwood, ele tinha ganho uma reputação de justiça e disciplina. Mas hoje, todos os relatórios que lhe foram apresentados pintavam o mesmo quadro devastador. Os anciãos do conselho tinham apresentado documento após documento, sugerindo que a lealdade de Clara já não podia ser confiada. As provas pareciam completas. Os testemunhos pareciam consistentes. Até o capitão Lucas Reed, comandante da guarda do clã, não tinha encontrado nada capaz de refutar as acusações. Ethan levantou-se lentamente do trono, e os murmúrios desvaneceram-se instantaneamente. "Clara Bennett", disse ele, a sua voz a ecoar pela vasta câmara. O conselho concluiu que as suas ações puseram em perigo a confiança que mantém este clã unido. Seja por traição ou segredo imprudente, os danos não podem ser ignorados. Clara levantou os olhos para o dele. Ela nunca interrompeu. Nunca implorou. Ela simplesmente ouviu como se tivesse esperado cada palavra muito antes de entrar na sala. Ethan hesitou apenas por um instante antes de continuar. "Até que a verdade não possa mais ser questionada, você será despojada do seu lugar dentro do clã Blackwood. A partir de hoje, você não estará mais sob a sua proteção." Um suspiro silencioso varreu os lobos reunidos. Clara baixou a cabeça respeitosamente, aceitando o julgamento sem protesto. Uma mulher idosa perto do fundo da sala sussurrou entre lágrimas: "Por favor, diga-lhes que estão errados." Clara ouviu a voz, mas permaneceu em silêncio. Havia 1000 explicações que ela poderia ter oferecido, 1000 segredos que ela poderia ter revelado. No entanto, dizê-los agora colocaria vidas inocentes em perigo. E esse era um preço que ela se recusava a exigir de qualquer outra pessoa. Ela ofereceu a Ethan um último olhar, não de ressentimento, mas de tristeza silenciosa. Era o olhar de alguém que lamentava a confiança perdida, não o amor. Sem mais uma palavra, ela virou-se e caminhou pelas maciças portas de madeira para a neve que caía. Ninguém a seguiu. Ninguém chamou o seu nome. Horas mais tarde, Clara chegou à pequena cabana onde vivia na orla do território do clã. A casa era modesta, aquecida apenas por uma lareira de pedra e prateleiras repletas de livros, ervas secas e cobertores cuidadosamente dobrados que ela frequentemente entregava a famílias em dificuldades durante invernos rigorosos. Ela empacotou apenas o que podia carregar numa velha bolsa de couro. Antes de partir, ajoelhou-se junto ao chão de carvalho velho debaixo da sua secretária e levantou suavemente uma tábua solta de madeira. Escondido lá dentro, repousava um diário de couro envelhecido, amarrado com uma fita azul desbotada. Ela tocou cuidadosamente a capa, uma última vez, antes de a colocar de volta sob as tábuas do chão, exatamente onde sempre tinha permanecido. Substituindo suavemente a tábua, ela sussurrou: "Talvez um dia a verdade encontre a pessoa que se recusou a ouvi-la hoje." Então ela fechou a porta da cabana atrás de si
entrou na neve infinita e desapareceu para além da estrada norte, enquanto a única testemunha deixada para trás era um diário silencioso, esperando pacientemente por baixo do chão, guardando todas as respostas que o reino tinha sido demasiado rápido para condenar. Clara Bennett nunca olhou para trás depois de a estrada coberta de neve ter desaparecido por trás da floresta de pinheiros. O vento norte levou o contorno distante do clã Blackwood, até que nada restou senão pinheiros imponentes e campos intocados de branco que se estendiam em direção às montanhas. Viajou apenas com uma bolsa de couro gasta pousada no ombro, um grosso manto de lã protegendo-a do frio cortante e suprimentos suficientes para durar alguns dias. Cada quilômetro colocava maior distância entre ela e o lar onde tinha passado anos a proteger pessoas que agora acreditavam que ela as tinha traído. No entanto, a tristeza que carregava não nascera do exílio. Veio do conhecimento de que Ethan Blackwood tinha olhado nos seus olhos uma última vez e escolhido relatórios cuidadosamente preparados em vez da verdade silenciosa que ela nunca poderia revelar em segurança. Ao terceiro entardecer, Clara chegou à pequena aldeia agrícola de Willow Creek, precisamente quando vozes ansiosas se reuniam do lado de fora de um celeiro desgastado. Uma forte tempestade de inverno tinha danificado vários telhados, deixando um casal idoso sem lenha suficiente ou abrigo antes que as temperaturas congelantes chegassem durante a noite. Sem revelar o seu nome, Clara juntou-se silenciosamente aos vizinhos a reparar vigas partidas, a recolher madeira caída e a empilhar suprimentos dentro da pequena quinta. Passou horas a atar suportes soltos com corda e a reforçar paredes fracas contra a tempestade que se aproximava, nunca mencionando que as suas próprias mãos tinham ficado dormentes de frio. Quando a família grata lhe ofereceu um quarto para a noite e várias moedas de prata pela sua ajuda, ela aceitou apenas uma tigela de sopa de vegetais quente, antes de colocar secretamente as moedas de volta debaixo de um cobertor dobrado, onde o casal idoso as descobriria na manhã seguinte. Antes do amanhecer, ela continuou para norte sem se despedir. Nas semanas seguintes, histórias semelhantes seguiram silenciosamente a misteriosa ômega de uma cidade para outra. Em Cedar Hollow, ela ajudou a organizar entregas de alimentos após a neve profunda bloquear os vagões de abastecimento de chegar a famílias isoladas. Em Pine Crossing, ela ficou ao lado de um menino assustado que se tinha separado dos pais. Durante um festival de inverno, consolando-o pacientemente até serem reunidos perto de Silver Ridge. Ela ajudou um curandeiro sobrecarregado a preparar remédios à base de ervas e a cuidar de pacientes idosos até chegarem voluntários adicionais. Ela nunca ficou tempo suficiente para alguém aprender muito sobre ela, além do seu sorriso gentil e voz calma. Sempre que as pessoas lhe perguntavam o nome, ela simplesmente respondia, um viajante de passagem. Entretanto, dentro do clã Blackwood, os rumores em torno de Clara continuaram a espalhar-se muito depois da sua partida. Mercadores repetiam histórias exageradas sobre uma ômega que tinha abandonado o seu próprio povo. Jovens lobos que nunca a tinham conhecido aceitavam esses rumores como factos inquestionáveis simplesmente porque todos os outros acreditavam neles. Ethan enterrou-se nos assuntos do clã, convencendo-se de que decisões difíceis frequentemente exigiam sacrifícios dolorosos. No entanto, apesar de todas as tentativas de seguir em frente, um vazio inesperado pairava por todo o território. As famílias idosas que Clara tinha visitado silenciosamente todas as semanas notaram que os seus cestos de medicamentos já não apareciam à porta. As crianças perguntavam-se por que a mulher gentil que se lembrava sempre dos seus aniversários tinha desaparecido subitamente sem explicação. Até a enfermaria do clã lutava para acompanhar o ritmo, depois de os voluntários terem admitido silenciosamente que Clara tinha completado inúmeras tarefas que ninguém tinha percebido que ela fazia sozinha. O capitão Lucas Reed observou essas mudanças com crescente incerteza. Nenhuma delas provava a inocência de Clara, mas nenhuma delas se assemelhava à imagem egoísta pintada pelo conselho. Numa noite, enquanto revia relatórios de patrulha de rotina, ele parou ao ler uma carta de Willow Creek, agradecendo a uma jovem desconhecida que tinha reparado casas antes de desaparecer sem aceitar pagamento.
Ele dobrou a carta pensativamente, sem saber que dezenas de histórias semelhantes começavam a viajar por aldeias vizinhas. Longe das fronteiras do clã, Clara continuou a caminhar sob o céu de inverno interminável, deixando para trás nenhum monumento, nenhum reconhecimento e nenhuma exigência para limpar o seu nome. Ela simplesmente escolheu a bondade onde quer que fosse, acreditando que mesmo que as pessoas que ela amava nunca descobrissem a verdade, a compaixão ainda valia a pena ser dada. Porque fazer a coisa certa nunca dependera de ser acreditada. 3 semanas depois de Clara Bennett ter desaparecido para além da fronteira norte, uma feroz tempestade de inverno varreu o clã Blackwood, com força suficiente para derrubar árvores antigas e arrancar os telhados de cabanas abandonadas espalhadas pela orla do território. Quando o tempo finalmente acalmou, o capitão Lucas Reed organizou equipas de inspeção para garantir que nenhum edifício danificado representasse perigo para as famílias próximas. Entre as últimas propriedades da sua lista estava a pequena cabana de Clara, na orla da floresta, agora parcialmente danificada depois de um enorme ramo de carvalho ter atravessado um lado do telhado. A neve cobria o chão onde as telhas partidas tinham caído, e o vento frio entrava pelas janelas estilhaçadas, trazendo o cheiro silencioso de pinho. Lucas caminhou lentamente pela casa familiar, lembrando-se de quantas noites Clara tinha preparado remédios à base de ervas ali, antes de os entregar a membros idosos do clã, sem esperar reconhecimento. Tudo lá dentro permanecia surpreendentemente organizado, como se ela tivesse pretendido que alguém preservasse as memórias que deixou para trás. Enquanto verificava o chão danificado sob a secretária partida, Lucas notou uma tábua de carvalho solta que se tinha deslocado após a tempestade. Curioso, ele ajoelhou-se e levantou-a cuidadosamente. Escondido sob camadas de pano, repousava um diário de couro envelhecido, amarrado com uma fita azul desbotada. Poeira cobria a sua capa desgastada, mas tinha sido protegido com cuidado suficiente para sobreviver ao inverno rigoroso. Lucas hesitou antes de o abrir. A primeira página continha apenas uma frase escrita com uma caligrafia arrumada. Se alguém está a ler isto, então já perdi a confiança de todos aqueles que tentei proteger. As palavras imediatamente o incomodaram. Isto não soava como a confissão de alguém a celebrar a traição. Virando outra página, ele encontrou datas que remontavam a quase 2 anos, documentando dias comuns cheios de responsabilidades silenciosas, observações de patrulha, visitas médicas e nomes de lobos idosos que ela ajudava regularmente durante invernos difíceis. Cada página refletia paciência, compaixão e responsabilidade em vez de ressentimento. Lucas fechou o diário, percebendo que o seu conteúdo poderia ter uma importância muito maior do que ele poderia julgar sozinho. Ao anoitecer, ele estava dentro do estudo privado de Ethan Blackwood, colocando o diário de couro cuidadosamente sobre a secretária de carvalho polido. Ethan olhou para cima de vários relatórios do conselho com leve surpresa. "O que é isto?" perguntou ele. Lucas respondeu honestamente. "Encontrei-o debaixo das tábuas do chão, na cabana de Clara, após a tempestade. Só li as páginas de abertura, mas acredito que você deveria ver o resto você mesmo." Ethan estudou o diário desgastado por vários momentos silenciosos antes de soltar a fita desbotada. Ao abrir a primeira página, a caligrafia familiar trouxe instantaneamente memórias que ele tinha passado semanas a tentar ignorar. Leu a frase de abertura uma vez, depois leu-a novamente, mais lentamente. A certeza silenciosa por detrás daquelas palavras parecia estranhamente diferente de alguém a tentar enganar alguém. Virando outra página, os seus olhos fixaram-se numa entrada escrita há quase 18 meses. Hoje, mais um carregamento de medicamentos de inverno chegou em segurança. Pede ao conselho para o entregar em nome do clã em vez do meu, porque as pessoas merecem ajuda sem sentir que devem gratidão a uma pessoa. Ethan franziu o sobrolho. Ele nunca soube que Clara organizava essas entregas. Todos os relatórios oficiais creditavam ao conselho a sua organização. Outra página descrevia cavaleiros passados a acompanhar patrulhas por passagens de montanha perigosas após severas tempestades de neve, apesar de nunca terem pedido reconhecimento.
Outra registrava horas a cuidar de filhotes de lobo órfãos, enquanto altos funcionários assistiam a cerimônias na capital. Nenhuma dessas ações aparecia nos arquivos oficiais. Ethan levantou os olhos lentamente do diário, a sua certeza começando a fraturar-se sob o peso silencioso de cada página escrita à mão. Do outro lado da sala, Lucas permaneceu em silêncio, permitindo que o diário falasse pela mulher que nunca se tinha defendido. Lá fora, a neve continuava a cair suavemente sobre o clã Blackwood. Enquanto escondida sob tinta desbotada e couro envelhecido, as primeiras peças de uma verdade, há muito enterrada sob rumores, tinham finalmente começado a encontrar a única pessoa cujo julgamento mais importava. O fogo no estudo de Ethan Blackwood há muito que se tinha reduzido a brasas brilhantes. No entanto, ele permaneceu sentado em frente ao diário de inverno, enquanto outra noite de inverno deslizava silenciosamente para o amanhecer. Cada página que ele virava desvendava outra memória que nunca tinha chegado aos registros do conselho colocados na sua secretária. Clara Bennett tinha escrito sem amargura, sem queixas e sem qualquer expectativa de que outra pessoa lesse as suas palavras. Ela simplesmente registrava cada dia com notável honestidade, documentando as escolhas que acreditava serem necessárias para proteger o clã Blackwood, mesmo quando essas escolhas exigiam que ela ficasse sozinha. Ethan parou quando chegou a uma entrada datada de quase um ano antes do seu exílio. O conselho aprovou a redução dos suprimentos de inverno para as famílias que vivem para além da Cordilheira Leste. Eles acreditam que a viagem é demasiado cara. Não posso aceitar essa resposta. Amanhã, entregarei os cobertores eu mesma, antes que chegue a primeira neve. Ethan fechou os olhos lentamente. Ele lembrava-se bem daquele inverno porque o conselho se tinha elogiado por prevenir escassez em todo o território. De acordo com todos os relatórios oficiais, o esforço de socorro tinha sido perfeitamente organizado. No entanto, o diário de Clara descrevia uma viagem de quase 15 quilômetros através de neve pesada, carregando medicamentos, cobertores e comida sozinha, porque ninguém mais se tinha oferecido para fazer a viagem difícil. Outra página revelou que ela tinha silenciosamente reparado telhados danificados após tempestades de primavera, permitindo que os líderes locais aceitassem a gratidão pública pelo trabalho. Outra descreveu o consolo de crianças assustadas após incêndios florestais forçarem famílias a realojarem-se, nunca registrando a sua própria exaustão, apenas expressando a esperança de que as crianças sorrissem novamente antes do fim do verão. Quanto mais Ethan lia, mais impossíveis se tornavam as acusações contra ela. Ele esperava descobrir explicações. Em vez disso, estava a descobrir sacrifícios. O capitão Lucas Reed voltou antes do amanhecer, trazendo outra pilha de correspondência de rotina, recolhida de aldeias vizinhas. Várias cartas chegaram esta semana, explicou ele. A maioria são simples mensagens de apreço dirigidas ao clã Blackwood. Pensei que você deveria vê-las. Ethan aceitou o maço distraidamente, ainda segurando o diário de Clara. A primeira carta veio de Willow Creek. Um agricultor idoso agradeceu ao clã por ter enviado uma jovem que tinha reparado a sua casa antes de uma severa tempestade de neve. A segunda descreveu um viajante desconhecido que ajudou a reunir uma criança perdida com os seus pais durante um festival de inverno lotado. Outra elogiou alguém que tinha ajudado silenciosamente um curandeiro exausto a cuidar de pacientes idosos sem pedir pagamento ou reconhecimento. Nenhuma das cartas mencionou Clara pelo nome. No entanto, cada descrição correspondia à mulher que Ethan lembrava. Calma, gentil, sempre partindo antes que alguém pudesse agradecer devidamente. Ethan colocou as cartas ao lado do diário, notando que vários eventos descritos por estranhos correspondiam perfeitamente às próprias entradas manuscritas de Clara de semanas antes. Os detalhes eram demasiado precisos para serem descartados como coincidência. Ela nunca tinha exagerado a sua bondade. Se algo, ela tinha subestimado. Os seus pensamentos voltaram ao dia em que ela se apresentou perante todo o clã sem se defender. Na época, ele acreditou que o seu silêncio confirmava a culpa. Agora, esse silêncio parecia carregar um significado completamente diferente. Ela tinha protegido algo ainda mais importante do que a sua própria reputação. Ethan levantou-se e caminhou até a janela coberta de geada,
que dava para a aldeia adormecida abaixo. Pela primeira vez desde a partida de Clara, a incerteza superava a confiança. Ele percebeu que todas as conclusões a que tinha chegado repousavam quase inteiramente em relatórios preparados pelo conselho, em vez de conversas com a mulher que ele tinha julgado. Atrás dele, o diário permanecia aberto a outra página inacabada. Na parte inferior, escrita com caligrafia cuidadosa, Clara tinha deixado uma única frase que permaneceu no silêncio da sala muito depois de Ethan a ler. Se um dia a verdade finalmente chegar a ele, espero que chegue antes que o arrependimento se torne mais pesado do que o orgulho. O nascer do sol trouxe pouca paz a Ethan Blackwood. Em vez disso, iluminou questões que se recusavam a permanecer enterradas. Antes que o conselho se reunisse para a reunião de rotina do dia, ele instruiu o capitão Lucas Reed a recuperar todos os relatórios originais ligados à investigação que levou ao exílio de Clara Bennett. Lucas imediatamente reconheceu o pedido invulgar, mas não fez perguntas. Dentro de uma hora, antigos livros de registro, registros de patrulha, declarações de testemunhas e correspondência selada cobriram a longa mesa de carvalho dentro do arquivo real. Ethan começou a comparar cada documento oficial com o diário que repousava ao seu lado. No início, as diferenças pareciam insignificantes. Uma data em falta aqui, uma localização omitida ali. No entanto, à medida que a manhã avançava, essas pequenas inconsistências formaram lentamente um padrão que já não podia ser ignorado. Clara tinha escrito sobre a entrega de medicamentos de emergência a famílias que viviam perto da Cordilheira Leste no mesmo dia. Um relatório oficial afirmava que ela tinha abandonado os seus deveres atribuídos sem explicação. Outra entrada descrevia o pedido de permissão para investigar estranhos suspeitos perto do Rio Norte, enquanto a versão arquivada desse relatório excluía o seu pedido e, em vez disso, sugeria que ela tinha vagueado para além da fronteira por razões desconhecidas. Ethan olhou para os registros, a sua expressão a ficar mais pesada com cada descoberta. Nenhuma das entradas do diário contradizia os factos. Elas completavam-nos. Alguém tinha cuidadosamente removido o contexto que explicava as suas ações. Lucas notou o mesmo padrão enquanto organizava os registros de patrulha por data. Estes relatórios foram editados após terem sido submetidos, disse ele calmamente. A caligrafia de vários revisores pertence a diferentes funcionários do Conselho. As observações originais permanecem precisas, mas as conclusões foram reescritas. Ethan pegou num dos documentos e comparou a tinta. As adições tinham sido feitas dias após Clara ter apresentado a sua conta original. Parágrafos inteiros descrevendo esforços de socorro e missões aprovadas tinham desaparecido, substituídos por linguagem vaga que implicava segredo e desobediência. Ele compreendeu de repente por que é que todos os relatórios pareciam convincentes. Nenhum deles continha mentiras explícitas. Eles simplesmente removeram todos os detalhes que teriam defendido seu caráter. No final da tarde, Ethan ordenou aos arquivistas que recuperassem todos os registros selados dos últimos 2 anos sem informar o conselho. Os bibliotecários trabalharam silenciosamente enquanto prateleiras abriam uma após outra, revelando diários esquecidos, pedidos de suprimentos, licenças de viagem e correspondência que poucas pessoas tinham examinado desde que foram arquivados. À medida que mais registros surgiam, o mesmo padrão repetia-se. As recomendações de Clara eram frequentemente ignoradas publicamente, enquanto silenciosamente implementadas mais tarde sob a autoridade de outra pessoa. Missões de sucesso que ela organizou foram creditadas a altos funcionários. Projetos voluntários que ela coordenou apareceram em resumos oficiais com o seu nome completamente ausente. Ela nunca se queixou. Ela nunca pediu reconhecimento. Ela simplesmente continuou a servir o clã, enquanto outros aceitavam os elogios. Ethan recostou-se em silêncio, lembrando-se de cada ocasião em que Clara tentou falar durante as discussões do conselho, apenas para ser educadamente interrompida antes que outro ancião continuasse a conversa. Na época, ele interpretara esses momentos como desentendimentos comuns. Agora pareciam dolorosamente diferentes. Ela tinha sido lentamente apagada muito antes de ter sido acusada. Ao anoitecer em Blackwood Pack, Ethan fechou o último livro de registros e pousou a mão no diário de Clara. Um profundo sentimento de arrependimento
instalou-se nele, não porque ele tivesse tomado uma decisão difícil como Rei Alpha, mas porque ele nunca tinha parado para procurar a verdade completa da mulher cuja lealdade ele tinha confiado durante anos. Ele tinha ouvido relatórios polidos em vez de silêncio honesto. Olhando para Lucas, ele falou com determinação silenciosa. A investigação não termina hoje. Começa hoje. Vamos descobrir cada página em falta, cada registro alterado e cada voz que foi ignorada. Se Clara carregou este fardo sozinha enquanto protegia o nosso povo, então não permitirei que a verdade permaneça escondida por mais tempo. Ao amanhecer, na manhã seguinte, Ethan Blackwood deixou as paredes de pedra do clã Blackwood sem escolta real, acompanhado apenas pelo capitão Lucas Reed e 2 cavaleiros de confiança carregando suprimentos suficientes para vários dias na estrada. Ellie não fez qualquer anúncio público nem deu qualquer explicação ao conselho. Antes de montar o seu cavalo, ele colocou o diário envelhecido de Clara Bennett numa bolsa de couro presa firmemente ao seu lado. Já não parecia uma prova. Parecia uma promessa que ele tinha falhado em cumprir. O seu primeiro destino foi Willow Creek, a pacata aldeia agrícola mencionada tanto no diário de Clara como nas cartas que tinham chegado recentemente ao clã. A viagem cobriu quase 30 quilômetros por estradas florestais sinuosas, ladeadas por pinheiros imponentes, ainda cobertos de neve fresca. Quando finalmente chegaram à aldeia, Ethan esperava suspeita após tudo o que tinha acontecido, mas em vez disso, encontrou calor. Um agricultor idoso acolheu os viajantes e ofereceu um guisado quente antes de reconhecer o brasão bordado no manto de Ethan. O velho sorriu gentilmente. Se você veio à procura da jovem com os olhos gentis, receio que você a perdeu por 2 dias. Ethan sentiu o seu coração afundar. Você lembra-se para onde ela foi? Perguntou ele calmamente. O agricultor acenou com a cabeça. Ela reparou o meu telhado antes que outra tempestade chegasse. Ela deixou comida para minha esposa quando pensou que não estávamos a olhar. Depois ela dirigiu-se para Cedar Hollow porque alguém lá precisava de medicamentos. Ethan trocou um olhar silencioso com Lucas antes de continuar para norte. Em Cedar Hollow, a história repetiu-se numa voz diferente. Uma professora lembrou-se de Clara a ler histórias para assustar crianças enquanto esperava por um médico viajante atrasado pela neve pesada. Um lojista descreveu como ela pagou silenciosamente por mantimentos que famílias em dificuldades não podiam pagar antes de partir, sem revelar o seu nome. Uma curandeira exausta sorriu quando Ethan lhe mostrou um simples esboço que Lucas tinha feito de Clara. Ela organizou os meus pacientes melhor do que eu alguma vez poderia, disse a curandeira com admiração silenciosa. Ela ficou até que todos estivessem confortáveis, depois desapareceu antes do amanhecer. Ela recusou cada dólar que lhe ofereci. Ethan ouviu cada história em silêncio. Nenhuma destas pessoas sabia que Clara tinha uma vez vivido entre um dos clãs mais fortes da região. Nenhuma delas se importava. Eles lembravam-se apenas da sua bondade. Com o passar dos dias, o padrão nunca mudou. Cada aldeia acolhia os viajantes com outra história de uma jovem misteriosa que sempre chegava quando alguém precisava de ajuda, e sempre partia antes que alguém pudesse celebrá-la. Ela reparou cercas danificadas por ventos de inverno, preparou remédios à base de ervas para vizinhos idosos, consolou crianças solitárias e partilhou a pouca comida que carregava com famílias que tinham ainda menos. Ela não deixou assinatura, exceto gratidão que pairava muito depois de ela ter partido. No entanto, cada conversa terminava com as mesmas palavras de partir o coração. Você quase a encontrou. Um mercador vira apenas naquela manhã. Outro viajante acreditava que ela tinha atravessado uma ponte de madeira há menos de 1 hora. Ethan chegava repetidamente um passo demasiado tarde, como se o próprio destino insistisse que ele experimentasse a mesma solidão que Clara tinha carregado silenciosamente por tanto tempo. Todas as noites ele abria o diário ao lado de uma pequena fogueira, lendo outra página sob as estrelas antes de adormecer. Quanto mais ele aprendia sobre a mulher que tinha condenado, mais difícil se tornava reconhecer a versão de Clara descrita pelo conselho. Em algum lugar para além da próxima montanha, ou escondida atrás da próxima estrada coberta de neve, ela continuava a oferecer compaixão a estranhos que não sabiam nada sobre o seu passado. Ethan percebeu que enquanto ele tinha passado semanas a procurar provas da sua inocência,
Clara tinha passado essas mesmas semanas a provar algo muito maior. Ela nunca tinha permitido que a decepção mudasse a bondade do seu coração, mesmo depois de perder o único lar que alguma vez conhecera. Na manhã do 7º dia da viagem, as montanhas subiram mais alto, os seus picos cobertos de neve a brilhar sob a pálida luz do amanhecer, enquanto Ethan Blackwood e o capitão Lucas Reed entravam num vale estreito, onde cabanas dispersas davam para um rio congelado. Quanto mais eles viajavam para longe do clã Blackwood, mais frequentemente ouviam a mesma descrição silenciosa repetida por estranhos que nunca se tinham conhecido. Uma jovem com olhos gentis, cor de avelã. Um viajante que sempre carregava ervas em vez de joias. Alguém que ouvia antes de falar e dava sem esperar nada em troca. Cada história apontava para Clara Bennett, e cada história terminava para além do alcance de Ethan. Num pequeno padaria à beira do rio, uma mulher idosa reconheceu imediatamente o esboço de Clara. Ela sorriu calorosamente e colocou um pão fresco no balcão. Ela insistiu em pagar o preço total, embora ela mal tivesse dinheiro suficiente para si, disse o padeiro. Quando eu me recusei a cobrá-la, ela colocou o dinheiro no bolso do meu avental, enquanto eu ajudava outro cliente. Antes de partir, ela pediu-me para entregar pão todos os domingos à viúva que vive no final de Maple Lang. Ela disse que a mulher nunca pediria ajuda, então alguém deveria oferecê-la antes que ela precisasse. Ethan comprou silenciosamente outro pão e perguntou em que direção Clara tinha viajado. O padeiro apontou para as colinas ocidentais. Ela partiu ontem de manhã. Ela disse que havia uma aldeia de montanha a preparar-se para outra tempestade de neve. Mais uma vez, eles chegaram um dia atrasados. Ao continuarem para o oeste, Ethan abriu o diário de Clara durante uma breve paragem sob um cedro imponente. Restavam apenas algumas páginas não escritas. A última entrada completa chamou imediatamente a sua atenção porque a caligrafia parecia ligeiramente menos firme do que antes, como se ela tivesse escrito após um dia exaustivo. Se estas páginas alguma vez chegarem a Ethan, então o destino tem sido mais gentil do que eu esperava. Espero que ele entenda que o silêncio nunca foi escolhido porque eu parei de confiar nele. Eu permaneço em silêncio porque revelar certas verdades teria colocado pessoas inocentes em perigo. Eu acreditei que ele um dia procuraria para além das aparências. Se esse dia chegar, só peço uma coisa. Não desperdice o seu coração culpando-se pelo que não pode ser mudado. Use-o em vez disso para proteger aqueles que ainda precisam de alguém disposto a ouvir antes de julgar. Ethan leu a passagem 2 vezes antes de fechar cuidadosamente o diário. Durante vários longos momentos, ele não conseguiu falar. Lucas observava silenciosamente, reconhecendo o peso carregado pelas palavras escritas, sem expectativa de perdão ou reconhecimento. Clara nunca tinha pedido vingança contra aqueles que a tinham mal compreendido. Ela nunca tinha escrito uma única frase condenando o clã que a tinha rejeitado. Mesmo na solidão, ela continuara a esperar que outros se tornassem mais sábios em vez de desejar que sofressem. Essa percepção instalou-se mais profundamente do que qualquer acusação jamais poderia. Mais tarde, naquela tarde, eles chegaram a outra aldeia a preparar-se para a neve pesada. Voluntários estavam a reforçar janelas e a empilhar lenha do lado de fora de casas modestas. Quando Ethan perguntou se alguém tinha visto a jovem viajante com ervas, uma menina correu para ele, segurando um pequeno feixe de lavanda seca, atado com uma fita azul. "Ela deu isto à minha avó ontem", disse a criança orgulhosamente. "Ela disse-me, as flores lembram às pessoas que o inverno nunca dura para sempre." Ethan aceitou gentilmente o feixe antes de o devolver com um sorriso grato. O cheiro da lavanda lembrou-o instantaneamente da cabana de Clara, na orla da floresta, onde as prateleiras estavam sempre cheias de ervas, cuidadosamente rotuladas, destinadas a outras famílias, em vez de a si mesma. Ao cair da noite sobre o vale, Ethan ficou a olhar para a estrada sinuosa, desaparecendo nas montanhas distantes. Algures para além dessas cristas cobertas de neve, Clara continuou a caminhar em direção a pessoas que precisavam de bondade mais do que reconhecimento. Segurando o diário perto, ele percebeu que já não estava a perseguir um mistério. Ele estava a seguir o rasto silencioso deixado por uma mulher cuja bondade tinha permanecido inalterada,
mesmo depois de o mundo lhe ter dado todas as razões para se tornar outra pessoa. Na tarde do 9º dia, a estrada de montanha sinuosa finalmente levou Ethan Blackwood e o capitão Lucas Reed a um vale tranquilo, escondido entre pinheiros imponentes, onde uma modesta capela de pedra dava para um aglomerado de cabanas de madeira. A aldeia era tão pequena que cada chaminé parecia pertencer a alguém que conhecia cada vizinho pelo nome. Neve fresca cobria os telhados, enquanto as crianças riam ao levarem baldes de água de uma nascente próxima. Antes que Ethan tivesse a oportunidade de perguntar se alguém tinha visto o viajante misterioso, uma freira idosa sorriu com conhecimento. "Você está à procura da jovem com as ervas", disse ela suavemente. "Ela está atrás da capela, a cuidar do Sr. Harrison. A sua febre finalmente cedeu esta manhã porque ela se recusou a sair do lado dele." O coração de Ethan acelerou quando ele seguiu o estreito caminho à volta da capela. Lá, sob a suave luz da tarde a refletir-se na neve intocada, ele finalmente viu-a. Clara Bennett ajoelhava-se ao lado de um homem idoso embrulhado em cobertores grossos, entregando-lhe cuidadosamente uma chávena fumegante de chá de ervas, enquanto falava com a mesma bondade calma que sempre carregara. O seu manto cor de creme tinha desbotado devido a meses de viagem, e algumas madeixas soltas de cabelo castanho escapavam debaixo do seu capuz, mas a sua expressão pacífica permanecia inalterada. Parecia mais saudável do que Ethan temera, mas mais magra do que ele se lembrava, como se tivesse passado inúmeras semanas a dar mais do que tinha guardado para si. Clara sentiu alguém a aproximar-se e virou lentamente a cabeça. Por um breve momento, nenhum deles falou. O mundo à volta deles pareceu desvanecer-se em completo silêncio, deixando apenas a brisa silenciosa do inverno a mover-se suavemente através dos pinheiros. Ethan tirou as luvas e avançou com cuidado medido, os olhos cheios não de autoridade, mas de humildade. "Clara", disse ele calmamente, "finalmente encontrei você." Ela olhou para ele por vários segundos longos, antes de oferecer o mesmo sorriso gentil que outrora partilhara com crianças assustadas e estranhos solitários. Havia surpresa nos seus olhos, mas não raiva. "Perguntei-me quanto tempo levaria", respondeu ela suavemente. Ethan baixou o olhar, incapaz de esconder o peso que carregara desde que lera o seu diário. "Eu acreditei em relatórios em vez da pessoa em quem deveria ter confiado mais. Julguei o teu silêncio sem perguntar por que existia. Vim aqui porque lhe devo mais do que um pedido de desculpas. Devo-lhe a verdade que falhei em procurar." Clara ouviu sem interromper. Quando ele removeu cuidadosamente o diário de couro envelhecido da sua bolsa, os seus olhos pousaram na fita azul desbotada que ela tinha amarrado nele meses antes. Ethan segurou-o com as duas mãos como se devolvesse algo precioso. "As suas palavras mudaram tudo", admitiu ele. "Cada página revelou a mulher que eu deveria ter reconhecido desde o início." Clara aceitou gentilmente o diário e passou as pontas dos dedos pela capa desgastada. "Eu nunca quis que o diário provasse que eu estava certa", respondeu ela. "Eu apenas esperava que um dia ajudasse alguém a ver mais cuidadosamente antes de julgar o coração de outro." Ethan sentiu que aquelas palavras se instalavam profundamente nele porque não continham acusação nem ressentimento. Ela tinha todas as razões para exigir explicações para a dor que suportara. No entanto, em vez disso, ela falou apenas de compreensão. Perto dali, o homem idoso sorriu calorosamente enquanto os observava. "Ela passou semanas a cuidar de todos aqui", disse ele. "Quando as estradas desapareceram sob a neve, ela caminhou de cabana em cabana, carregando medicamentos e comida. Ela nunca falou de si mesma." Ethan olhou de volta para Clara, percebendo que mesmo depois de perder a sua casa, ela tinha continuado a viver exatamente como sempre. O mundo tinha mudado a sua opinião sobre ela, mas nunca tinha mudado quem ela escolhera tornar-se. De pé juntos sob o céu silencioso da montanha, rodeados de pessoas cujas vidas ela tinha tocado silenciosamente, Ethan compreendeu que o perdão não era algo que Clara precisasse de aprender. Ela carregava-o consigo muito antes de ele alguma vez ter chegado. Uma semana depois, o grande salão de assembleias do clã Blackwood estava novamente cheio. Mas desta vez, o silêncio carregava um peso diferente. As mesmas paredes de pedra que tinham testemunhado o exílio de Clara Bennett
estavam agora prontas para ouvir a verdade que tinha sido escondida sob relatórios alterados e sacrifícios silenciosos. Todos os anciãos, todos os capitães de patrulha, todas as famílias e todos os jovens lobos reuniram-se enquanto o rei Alpha Ethan Blackwood avançava, segurando o diário de couro envelhecido que tinha mudado tudo. Ao seu lado estava o capitão Lucas Reed, com pilhas de relatórios originais, cartas de aldeias vizinhas e documentos restaurados recolhidos durante a investigação. Clara estava alguns metros afastada, usando o mesmo manto simples que usara quando deixara o clã meses antes. Ela regressara não porque exigisse justiça, mas porque Ethan prometera que cada voz seria finalmente ouvida. Ethan olhou para a câmara lotada antes de falar. Há meses, pedi a este clã que confiasse no meu julgamento. Hoje peço algo muito mais difícil. Peço-vos que ouçam a verdade que falhei em procurar antes de tomar a minha decisão. Ele abriu cuidadosamente o diário e leu várias passagens descrevendo as missões de socorro de Clara, o seu trabalho voluntário e as escolhas que ela tinha feito para proteger vidas inocentes enquanto aceitava a culpa que não podia explicar em segurança. Lucas apresentou então os relatórios originais ao lado das versões alteradas, permitindo que cada membro do conselho visse as páginas em falta, as conclusões reescritas e os detalhes que tinham desaparecido silenciosamente antes de chegarem à secretária de Ethan. Murmúrios espalharam-se pelo salão enquanto os vizinhos começavam a reconhecer eventos que tinham testemunhado pessoalmente, mas que nunca tinham percebido estar ligados a Clara. As famílias idosas que ela tinha ajudado apresentaram-se uma a uma. Pais falaram sobre as noites em que ela consolou crianças assustadas. Agricultores descreveram os suprimentos de inverno que tinham chegado pouco antes de tempestades mortais. Comerciantes viajantes partilharam histórias de uma jovem que pagou silenciosamente por comida que estranhos em dificuldades não podiam pagar. Nenhum deles sabia que ela tinha vivido sob o peso de falsas acusações enquanto continuava a ajudar os outros. Ethan fechou o diário e virou-se para Clara com completa sinceridade. Como seu rei Alpha, falhei em proteger alguém que passou anos a proteger todos os outros. Aceitei verdades incompletas porque eram mais fáceis de acreditar do que questões difíceis. Essa falha pertence a mim e carregarei a sua lição para o resto da minha vida. Clara encontrou o seu olhar com a mesma expressão calma que nunca a abandonara, mesmo nos seus dias mais sombrios. Então que a lição pertença a todos nós, respondeu ela suavemente. A confiança torna-se mais forte quando as pessoas escolhem ouvir antes de decidir. Se este clã aprender isso, então estes meses não foram em vão. As suas palavras silenciosas instalaram-se na sala mais profundamente do que qualquer discurso poderia ter. O conselho restaurou unanimemente o seu lugar no clã Blackwood, enquanto novas leis exigiam que cada futura acusação fosse apoiada por provas completas, registros originais e testemunho direto antes que um julgamento pudesse ser passado novamente. Mais tarde, Ethan caminhou com Clara até a biblioteca com vista para a aldeia. Em vez de trancar o seu diário num arquivo real, ele devolveu-lhe com as duas mãos. Depois, colocou um diário de couro novo ao lado dele. As suas páginas em branco esperam por histórias que ainda serão escritas. O primeiro diário preservou a verdade que quase desapareceu, disse ele suavemente. Espero que este registre um futuro construído sobre honestidade em vez de suposições. Clara sorriu enquanto a neve começava a cair suavemente para lá das janelas da biblioteca. Ela aceitou o novo diário, sabendo que, embora o passado nunca pudesse ser mudado, o amanhã permanecia por escrever. Lá fora, as crianças riam enquanto brincavam sob o céu de inverno, inconscientes de que a maior vitória alcançada naquela estação não tinha sido a restauração do nome de uma mulher, mas a transformação de um reino inteiro que finalmente compreendera que a verdadeira força começa com a coragem de procurar a verdade antes de julgar. Muito obrigado por ficarem conosco até ao fim desta história. Gostaríamos muito de ouvir as vossas opiniões. Qual foi o vosso momento favorito e que mensagem ou lição tiraram da jornada de Clara e Ethan? Partilhem a vossa opinião nos comentários abaixo e juntem-se à conversa com outros amantes de histórias. Se gostaram desta história, por favor, deem um like ao vídeo,
Partilhem com os vossos amigos e subscrevam Alpha's Regret Stories. Não se esqueçam de ativar as notificações para nunca perderem a nossa próxima história emocionante, cheia de romance, drama, traição e reviravoltas inesquecíveis. Vemo-nos no próximo.